Hoje, a nossa República recebe Nilson Leitão, presidente estadual do Progressistas em Mato Grosso, para uma conversa sobre os rumos da federação com a União Brasil, a disputa interna entre Mauro Mendes e Jaime Campos e o desenho da chapa para 2026. Ex-prefeito de Sinop, ex-deputado federal, voz influente do agronegócio, Leitão também defende mudanças profundas na política brasileira. Fim da reeleição, extinção do fundo partidário e reforma do sistema eleitoral. Um programa para entender como a costura nacional e a disputa local vão definir o futuro do Estado. Nilson Leitão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui presente para esse bate-papo sobre a política local. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, esse privilégio, né, Mauro, estar com você aqui, esse professor aí da comunicação. Nilson, eu queria saber o seguinte, as pessoas ainda não entendem muito, no geral, essa coisa de federação, antigamente falava em coligação, hoje não existe mais isso, né? Mas tem essa possibilidade da federação. E essa federação entre Progressistas e União Brasil, ela nasce com qual objetivo? Em Mato Grosso e no Brasil, quer dizer, fortalecer a direita, montar chapa competitiva, organizar uma situação de poder para 2026, um instituto para manter os partidos juntos, para reduzir o número de partidos. Como é que é isso? Bom, na verdade foi um jeitinho brasileiro, né? Nós, ainda, o deputado federal, nós acabamos com as coligações, que foi um grande passo para reduzir a quantidade de partidos no Brasil, que é o objetivo. Redução de partido, quanto menos partido, melhor. E, de fato, esses partidos que têm a transparência no seu estatuto, de fato, de forma objetiva, para que todo mundo entenda quem é quem na ordem do dia, né? Porque não é mais pelo estatuto que nós sabemos se o partido, a ideologia do partido, o pensamento do partido, mas sim pelas pessoas que estão indo nele. Não pode ser por isso, né? Tem que entender que tem que ter um estatuto. Quando acaba a coligação, os partidos menores que olharam para a cláusula de barreira, tendo que fazer 9 deputados eleitos em 9 estados diferentes, perceberam a dificuldade, falaram, peraí, tudo bem, vamos fazer uma regra de transição. Acaba a coligação, mas vamos permitir uma federação, que ela vai existir durante o mandato inteiro. Por 4 anos. Por 4 anos. Então é um casamento a federação, com separação de bens, porque cada um cuida do seu fundo eleitoral e tudo mais, né? Mas essa federação anda juntos, dentro do Congresso Nacional, e dentro das eleições municipais também, até chegar no final daquele mandato, onde abre a janela partidária e encerra-se aquele casamento. Ou renova-se. Ou renova, pode renovar também. Ou aí, nesse período você tem a oportunidade de fazer uma fusão e se tornar realmente um partido único, como aconteceu com alguns, mas esse caso específico do PP com a União Brasil é um caso que aconteceu com o PSL, por exemplo, né, que se tornou o União Brasil, o PSL com o Democrata, e se tornou União Brasil. Né? Aí a fusão. Era fusão, eram 2 partidos grandes que fundiram, então naquele momento. Agora o PP e a União Brasil também são 2 partidos grandes, entre os 4 maiores, né? E eles se unem e se tornam a maior bancada do Congresso Nacional, já para essa legislatura. Agora, para a próxima, as vantagens que tem é porque tem mais capilaridades regionais, mais quantidade de prefeitos e vereadores, é a maior bancada dentro do Congresso, mas também é a maior estrutura de prefeitos e vereadores no Brasil hoje. Tem problemas regionais, obviamente, na Bahia e na Paraíba e outros lugares tem problemas regionais, né, com os partidos que às vezes são oposição, até isso se adequar para essa eleição. Então muita gente sai, muita gente acaba mudando de partido. Mas a federação acontece. A federação ela permanece e aí tem a mesma quantidade de deputados. Então só para quem está nos assistindo entender, uma chapa de deputado federal para essa eleição pode ter 9 nomes, no mínimo, com 3 mulheres. Então seria 6 homens, 3 mulheres no mínimo. Então, ao invés do PP ter 9 nomes e a União Brasil ter 9 nomes, os 2 juntos terão 9 nomes. Então, reduz 9 candidatos. E isso ajuda. Para estadual, a mesma coisa. São 25 nomes. Serão apenas 25 para as 2 chapas. Isso facilita a eleição? Eu acho que sim. Eu acho que quanto menos, melhor. Eleitoral, essa coisa? Não é nem pelo quociente. É porque você vai conseguir montar um time com mais facilidade. Eu acho que em Mato Grosso, esse ano,
teremos máxima de 40, 45 candidatos a deputados federais. Essa falta de candidatos é muito grande. Então, para estadual, não, já é um pouco mais amplo, mas até agora, nenhum partido conseguiu completar 25 nomes na sua chapa, que é o número máximo. Estão em 18, 19, o máximo que tem, está chegando nisso. E no caso do PP e União Brasil, eu acredito que nós vamos chegar União Progressista, né? Vai chegar em 16, 17 nomes aí. Tranquilo. Mas também com nomes com peso eleitoral. Hoje nós temos 4 deputados no mandato, que está sendo a grande conversa da imprensa da semana. Vão sair, vão ficar, mas não acredito que ninguém vai sair. Não tenho quase certeza que não. E aí o complemento que está vindo exatamente desses novos nomes que nós vamos resolver até o dia 2. Mas o PP de Mato Grosso não tem nenhum federal. Nenhum federal. Só União Brasil. A bronca está na União Brasil. União Brasil tem o Fábio já Garcia. Saiu. Tem o Fábio Garcia e perdeu o Coronel Assis. Perdeu o Assis, tem mais dos eleitos lá. Só o Fábio Garcia, que tá na Casa Civil, e a Gisela Simona é suplente, né? É suplente do Fábio. Vamos ver o que acontece aí. Mas eu acho que o grande problema do União Progressista vai ser resolver o imbróglio dentro do União Brasil, que tem o governador, presidente do partido aqui no Estado, apoiando a candidatura dos republicanos para o governo do Estado, e não a candidatura do próprio partido dele, no Brasil, o senador Jaime Campos, que quer disputar. Como é que você como presidente do PP aqui, como é que você está vendo essa discussão? Já parece que estão caminhando para uma disputa em convenção. Pensou que maravilha é isso? Você acha bom? Maravilhoso, maravilhoso. O Brasil tem que parar de ter preguiça de fazer democracia. O Brasil tem preguiça de ser democrático. Nos Estados Unidos, o candidato a presidente da República, ele fica um ano antes, rodando em todos os estados para convencer os filiados do partido dele. Os delegados, filiados, para no ano seguinte ser escolhido para ser o candidato a presidente da República. No Brasil não tem que ser por canetada? Não, eu acho que essa disputa é boa. O vice-governador Otaviano Pivetta tem todos os predicados para disputar a eleição e ser governador, e o senador Jaime Campos tem todos os predicados também, e ambos têm direito. A diferença é que o governador Mauro Mendes, que indica o seu vice por várias razões, está 8 anos com ele, tem todas as suas razões aí, não é nenhum pecado que ele está fazendo, ao contrário, é até um dever de lealdade, mas tem o ambiente político, como você mesmo disse. Nesse ambiente político, o senador Jaime Campos coloca seu nome e vai disputar. Só que a hora que for disputar na convenção, a disputa não é contra alguém dentro, é apenas para referendar o nome do senador Jaime Campos ou negar. Então essa disputa entre o Pivetta e o Jaime nesse mesmo grupo, eu acho que ele é saudável, é bom para a democracia, vai chamar a atenção do eleitor. Aliás, tem que ser mais que isso, ocupar o espaço da mídia se debatendo, mas de uma forma harmônica, cada um colocando a sua ideia, por que tem que ser um ou outro. Nilson, você é um político experiente, já foi dirigente de PSDB, aliás, nos momentos do PSDB com partido grande ainda, né? Você sabe que toda disputa, ainda que democrática, ainda que seja legítima, ela acaba gerando um risco, por exemplo, de tudo bem, eu perdi, mas o perdedor não vai, né? E aí... mais ou menos, amor. Você, por exemplo, vamos pegar aqui o outro candidato, o Wellington, o senador Wellington Fagundes do PL. Ele é o candidato único do PL, mas ele já deixou de ser candidato nesses últimos 6 meses, pelo ambiente da militância dele, um monte de vezes. Já lançaram o Odile Balbinotto lá no passado, depois o próprio grupo do PL quis que coligasse com o Pivetta. Então, essa história de poder ser decidido lá no gabinete em Brasília vem empobrecendo. Aliás, isso é imprescindível que aconteça no Brasil, uma reforma partidária no Brasil para acabar com isso. As decisões serem regionais? Você lembra quando tinha os grandes debates nas convenções? Ganhava por um voto, perdia por um voto, aí judicializava, brigava e saiu o candidato. O problema é que nós estamos caminhando para fazer com que os partidos sejam cartórios.
Por quê? Porque já são cartórios. Já passaram a ser cartórios. Não, já são. Agora você imagina o seguinte, por que tem que ter reforma partidária? Porque não dá para um presidente de partido nacional decidir quem vai ser o senador de qualquer estado brasileiro, para decidir quem vai ser o governador de qualquer estado brasileiro. O presidente virou dono de partido. Né? Dono. É uma empresa. Um poder absoluto. Poder absoluto. Hipoteticamente aí, você tem um candidato num tal partido que poderia ser presidente da República, o presidente do partido chegando e fala, eu não vou te dar o fundo partidário. Essa pessoa tem que mudar de partido, ou seja, pode ser que o país perde uma chance de ter alguém que poderia ser uma solução para o Brasil. Então essa reforma partidária, acabar com fundo partidário, com dinheiro público nos partidos, acabar com limitar as eleições para presidente de partido, no máximo 2 mandatos, como é em qualquer lugar, não pode ser eterno, como alguns estão há 30 anos sendo presidente de partido, 40 anos. E não querem soltar, ganhar muito dinheiro também na mão do sujeito. Agora com dinheiro público é fácil, tem partido que tem R$1 bilhão na conta. Então isso tem que acabar, aliás, isso tem que acabar e eu vou propor que acabe. Se eu for eleito. E se eu não for eleito, eu vou propor como cidadão. Só para quem nos assiste, quem nos acompanha, o ex-deputado federal Nilson Leitão, hoje presidente do PP, ex-presidente do PSDB, ex-prefeito de Sinop, é hoje pré-candidato a deputado federal e deve, com certeza, passar nas convenções como presidente do partido, do PP, e disputar essa eleição do federal. Aliás, você sempre defendeu algumas coisas que são bem polêmicas no universo dos políticos, né? De quem está no Congresso. Isso não te traz aborrecimento, não? Não, eu faço o que eu acredito. Eu faço o que eu acredito. Quando eu entro com a PEC para reduzir a quantidade de deputados, senadores e deputados estaduais e deputado federal com a PEC. Majoritariamente o povo é contra lá no Brasil. Mas eu tive 200 assinaturas na época. Só que aí eu fui para Senado, perdi a eleição e não dou continuidade da PEC, que está parado lá até hoje. Ninguém pegou isso pegou como bandeira. Mas tem que compreender que o Brasil, se ele não entender que as reformas têm que começar pelo Legislativo, porque somente o Legislativo pode fazer as reformas do Executivo e do Judiciário. Então, se você não começar pela casa, cortando na carne, entendendo que é possível você trazer um país para um estado menor em termos de custo, de gasto, mas também de eficiência, então para que você está na política se não for para isso? Então eu acho que não é nem proposta polêmica, mas são propostas viáveis, coerentes e que precisa ser executadas. Qual é o benefício que traria a redução do número de parlamentares para o Brasil? Eficiência. Você pega os Estados Unidos, vou dar de novo o exemplo dos Estados Unidos, tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil e tem 460 deputados. O Brasil com 100 milhões a menos tem 513. E qual que é a sua proposta? 385. Por quê? 385, exatamente dentro dessa proporção de redução da população. Então 385 deputados é o que cabe dentro do plenário, inclusive, tá? Por isso que você vê todo mundo de pé, não tem nem cadeira para todo mundo no plenário do Congresso Nacional, porque vai aumentando. Então, aumentou a população, aumentar. Eu não sou a favor disso, porque eu entendi dentro do Congresso Nacional, 8 anos que eu fiquei lá, a maioria eu fiquei como líder em alguns setores, eu entendi que não é a quantidade de deputado que vai fazer a diferença no Estado, é a qualidade do deputado, é a competência dele, é a dedicação dele, o comprometimento, a cumplicidade desse parlamentar. Agora cada vez piora, porque junto com essa quantidade vem agora também um favorecimento de emendas parlamentares, por exemplo, que tira a agenda do Brasil no Congresso Nacional. Um parlamentar tem 50 milhões para distribuir emenda. O orçamento de um parlamentar é maior que muitos municípios do Brasil. Então ele tem aqueles 50 milhões, ele entendeu, não é nem por maldade, mas ele entendeu que só com aquilo ele está reeleito. Então ele não precisa... E na prática isso e aí não precisa discutir o Brasil. O deputado que está lá, o parlamentar, seja no Congresso, seja na Assembleia, exato. Com esse recurso, com essa coisa da emenda parlamentar, seja ela o formato que tiver, o cara tem uma condição de competir melhor do que qualquer um que esteja começando. Sem dúvida. Então renovação não acontece. Não, é muito difícil, exatamente. Mas o que acontece? Eu nem falo aqui, você falou uma coisa verdadeira, é o formato. Vai conseguir reduzir os 50 milhões de emenda hoje por deputado? Eu acho muito difícil chegar lá e propor isso e reduzir. Mas eu quero propor uma regra para a distribuição desse dinheiro. Como é que um país com tantas deficiências, com tantas necessidades, você coloca 600 parlamentares para distribuir 30 bilhões de reais, cada um colocou na onde quer?
Cada um colocando onde quer, não é por um planejamento, não é por uma organização para desenvolvimento de país ou de região, não é por nada disso. Não é para nada disso. É pelo interesse eleitoral dele. Não, interesse eleitoral, vou dar para aquela associação ali que eu não sei o quê, vou dar para tal outra coisa ali que está tendo um evento. Não pode ser assim. Então, o que eu proponho é que esse dinheiro ele esteja dentro de um planejamento orçamentário. Por exemplo, o Mato Grosso ainda tem um problema enorme de estradas vicinais. A maioria dos municípios tem 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de estrada sem asfalto, onde sai a produção, mas sai o ônibus escolar também, onde passa a ambulância, onde passa muita gente, né? Além da produção. Essas estradas precisam ser resolvidas. Então, exatamente, por exemplo, você conseguir direcionar para regiões como essa, fazer com que seja um programa de governo, e exigir que o parlamentar coloque dinheiro nisso, ou na radioterapia, ou na hemodiálise, ou num tratamento de saúde regional. Ok, agora a esmo, sim, qualquer jeito. Mas porque é difícil de controlar, né? Já que o cara tem a liberdade dele decidir, é muito ruim. E, de uma certa forma, quer dizer, o que é a função do parlamentar? Fiscalizar e legislar, que essa é a função constitucional de qualquer parlamentar. Perfeito. Com assento na Câmara Federal, não é isso? Perfeito. Na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Essa coisa de usar o orçamento, indicar obra, distribuir esse recurso, isso não tira a prerrogativa do Executivo, que tem essa função constitucional de definir política pública, de definir onde... Porque, assim, uma coisa é você indicar, olha, governo federal, nós temos lá uma BR assim, que precisa de recurso para resolver, melhorar a produção, um 58, não sei o quê, um 74, não sei aonde. Você indica onde, né? E o governo te atendeu ou não te atendeu. São 600 presidentes da República, vira um negócio... Cada assembleia são todos governadores, porque você acaba tendo... Você decide para onde que vai esse dinheiro. Tá certo. E ainda, por ser emenda impositiva, aí a coisa... Toma resolve a entrega do dinheiro, que é obrigado a entregar, mas, sem dúvida nenhuma, é um dinheiro pulverizado. É um dinheiro pulverizado. Que não traz retorno. Onde não tem, o retorno, não estou nem falando pelo retorno, não estou nem falando pela corrupção, investigação que está tendo de venda de emenda, que só isso já seria gravíssimo, né? Já é gravíssimo. É gravíssimo. Mas eu estou dizendo pelo seguinte, pela falta de planejamento. Não termina nada, porque é dinheiro jogado para cada lado. Não tem uma organização para poder gastar esse dinheiro público, que é para atender uma sociedade com eficiência e resultado. Né, que é o mais importante, não tem resultado. O resultado é pulverizado. Resolve um asfalto aqui, resolve um posto de saúde lá, resolve uma coisa aqui, mas e no conjunto da obra? No conjunto da obra continua uma fila eletiva de saúde pública, gente numa fila para conseguir uma UTI, gente para conseguir fazer cirurgia de hérnia, gente para poder tratar de câncer. Então você continua com essa fila e o dinheiro sendo jogado para tudo quanto é lado. Como assim? Cadê a prioridade? Governar é priorizar. Né? Governar é priorizar. A gente vai para um pequeno intervalo, Nilson, e volta já. Vamos seguir um pouquinho falando das questões das regras eleitorais, que são importantes as pessoas entenderem como é que está funcionando a legislação hoje. Mas você tem razão, é uma preocupação grave essa coisa das emendas, e é muito difícil encontrar quem defenda a imposição de limites a essa atuação parlamentar com base nas emendas, né? Você é meio corajoso. Programa e agenda, é o que o Brasil precisa. O Brasil tem planejamento. A gente vai para o intervalo, não sai daí e volta num instante só. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto o Mato Grosso melhorou? Parece até que foi há muito tempo, mas há 8 anos o governo estava quebrado. Salário atrasava, escolas eram de lata, UTIs fechavam. Por isso, eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas. E hoje somos o segundo estado menos desigual do Brasil. O social recebeu o maior investimento da história. Com o Ser Família Habitação, 40 mil famílias estão conquistando a casa própria com até R$35 mil de auxílio para dar de entrada no imóvel. E para quem quer mudar de vida, o Ser Família Capacita oferece 50 mil vagas gratuitas em cursos e já formou milhares de pessoas aqui na região. E tem também o Ser Família Mulher, que acolhe e protege mulheres em situação de violência, oferecendo apoio para recomeçar a vida.
não dá para negar, está muito melhor viver em Mato Grosso. Olha só, nossa República está de volta esta semana conversando com o presidente do Progressistas, ex-deputado federal, Nilson Leitão, que, aliás, antes da gente voltar à questão das regras eleitorais, eu não deixo de ficar muito embasbacado com o fato de que você é hoje, e já há muito tempo, uma das grandes lideranças do agronegócio brasileiro. E você não planta um pé de alface? Como é que é esse negócio? Como é que você conseguiu assumir essa função? Você dirigiu, foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, não planta um pé de alface. Você foi presidente do Instituto Pensar Brasil... Pensaragro, Pensaragro, desculpa. Sem plantar um pé de alface. É hoje uma grande referência na Confederação Nacional da Agricultura, considerado um consultor, uma figura que todo mundo quer ouvir, quer saber a opinião. E de onde é que saiu isso, Nilson? Eu acredito que nasce quando eu assumo, né, um problema sério no norte de Mato Grosso, que são as operações ambientais, né, que eu fui entender direito essa relação do setor que produz com as questões ambientais. Com mais o ativismo ambiental. Né? E quando eu chego na Câmara, eu chego lá realmente muito machucado com isso, né? Porque desempregou muita gente na minha região na época, o prefeito, mais de 40 mil pessoas desempregadas, desalojadas. Você está se referindo à crise das serrarias, né? Da operação ambiental no setor de base florestal, na veia mesmo, né? Numa região que só tinha isso, né? Era o maior polo madeireiro da América Latina, né? E quando fala isso, naquela época, alguns falam, pô, mas era madeireiro, mas tudo com CNPJ, pagava imposto, recolhia tudo, e funcionários cumprindo todas as regras, né, porque não funciona se não tiver tudo isso, porque tem fiscalização, né, então era tudo dentro da regra, né, mas a forma que aconteceu foi uma forma sórdida, irresponsável, né, que até covarde, e aqui eu chego no Congresso, eu quero entender direito por que acontece tudo isso. E aí eu começo a discutir com mais conhecimento, com informação, buscando área técnica, pareceres que pudessem me mostrar melhor o porquê dessa guerra entre o ativismo contra a produção de alimento no Brasil e contra a produção da economia, da indústria e tudo mais. Essa sua afirmação não é um pouco exagerada, meio contraditória? Porque não é exatamente contra a produção de alimentos ou contra a produção enfim, bem florestal. Deixa eu completar a frase que você vai ver que ela é verdadeira. É contra o desmatamento ilegal, contra não é nada as queimadas, etc. Não é nada disso, porque na verdade o que a operação que existiu, a madeireira, ela talvez é uma das mais injustiçadas do ponto de vista da economia. Ela é a primeira que chega numa região, certo? E agora ela não desmata, ela tira a árvore. O Brasil tem o maior projeto de manejo do mundo. Hoje? Não, já tinha na época, desde 1990. O Brasil já era um modelo para isso. Já era. Há uma confusão de informação por interesse de alguns setores. Bem diferente. Quais são? O setor madeireiro ia lá e tirava a madeira, a floresta ficava de pé. Quem desmatava não era o setor madeireiro. Quem derrubava para produzir alimento. E aí começa a discussão. O problema, amor, é que alguns enxergavam apenas a notícia de como ela estava. Agora, quem estava lá vivendo sabia que não era isso. Passaram todos esses anos, aquela região inteira virou uma região agrícola, salvou o Brasil, inclusive na balança comercial, e tudo que foi derrubado, tudo que produziu, tem quase 70% de mata em pé. No Brasil inteiro, a agricultura significa 10% do território nacional. 10%. Então não é verdade que estava desmatando tudo. É mentira. 10% da agricultura. Da pecuária vai chegar... A gente sentia mais isso, né? Não é isso, é um ativismo ambiental. Você tem que entender uma coisa. Porque o Mato Grosso, lá em 1900 e não sei quanto, resolveu aderir ao programa Amazônia Legal, que é um programa econômico, não é um programa ambiental, não é um bioma. E aí, usando a nomenclatura Amazônia Legal, não pode derrubar nada daqui, não pode produzir. Mas nós somos vocacionados para produzir. Nós somos vocacionados para plantar e colher. E não se planta em cima de árvore. Você precisa ter. Aí veio lá e ainda em 89, quando muda a regra para que, ao invés de ser 50% que derrubasse, fosse 20%. Mas nem os 20%.
Sobrou você compra uma propriedade de 100 hectares, você só pode derrubar 20%. Os outros 80% você tem que preservar e pagar por aquilo. Ninguém paga para você. E dentro dos seus 20% você não vai ser incomodado. Então, essa conversa do setor madeireiro, o que fizeram com o setor madeireiro, o que fizeram com as operações ambientais, o que embargaram terras, tudo isso foi uma cortina de fumaça enorme com um único objetivo: fechar aquela região a partir de Sinop. É isso que explica, por exemplo, a rejeição do agronegócio Total, ao governo mas não Lula? é só isso. Aí quando eu chego na Câmara já com essa rejeição, porque além disso proibiram a instalação de indústria de alimento. Só podia instalar indústria de alimento e Sorriso no sentido Cuiabá. De Sinop para cá, toda aquela região norte inteira, não podia explorar mais a madeira do jeito que eles queriam e também não podia instalar indústria de alimento. Então você ia fazer o quê? Morrer? Suicidar? Foi o que aconteceu com muita gente. Empobrecer, ficar miserável. Então a luta que não desistiu, porque lá as pontes construídas pelas mãos da iniciativa privada chegou primeiro que o Estado brasileiro. Cadeias foram construídas pela mão da iniciativa privada, voluntariado, não pelo Estado. As primeiras obras em regiões como essa foi de heróis que chegaram lá na época, que só tinha a esperança dentro da mala, nem isso. Então essa luta com uma região como essa, aí você pega e olha do lado aquela pontinha da mancha da caneta no bolso da camisa branca e fica olhando para ela o tempo todo, fala, estão desmatando, tem um bandido, pode ser que tenha um bandido lá, tem um bandido lá, tem um bandido aqui, tem um bandido em qualquer lugar. Agora não pode fazer o que fizeram daquela região. Aí eu chego na Câmara já com esse sangue no olho. Com 3 meses, vou participar de um grupo de trabalho lá na Araguaia. Aí eu vejo lá uma covardia enorme, uma injustiça, lá na Suiamiçu, onde 4.000 famílias são despejadas das suas propriedades, e não era assentamento, era propriedade paga, pagou ITBI, construiu, financiou o trator no banco, estava produzindo, famílias inteiras que foram expropriadas, jogadas para fora da sua propriedade, só com a roupa do corpo, dizendo que ali era área indígena. E os índios conviviam totalmente bem com essas pessoas, estudavam na mesma escola, derrubaram a escola. Ficou as crianças sem escola, os proprietários virando mendigo e invasores no dia seguinte devido a essa mudança de regra. E a partir daí aquela região virou uma miséria desgramada e ninguém foi lá socorrer. Eu estava lá, participei do grupo, denunciei e foi aí que eu instalo a primeira comissão para discutir a demarcação de área indígena no Brasil. E aí que eu faço a CPI, sou relator, denuncio mais de 100 pessoas, inclusive 14 procuradores da República que incitavam a invasão, 3 advogados-geral da União, mais lideranças religiosas e um monte de gente que usavam dessa máquina para poder produzir. É contra, sim, a produção. É contra o quê, então? É contra a produção. São pessoas que estavam produzindo comida, produzindo leite, produzindo arroz, produzindo feijão, produzindo fruta, hortifruti. Essas pessoas foram despejadas, saíram da propriedade deles, que pagavam imposto, para morar em barraco de lona. Isso deu abertura no Congresso Nacional. E eu fui brigando por tudo isso. Aí eu virei uma figura discutindo a questão fundiária no Brasil. Tem que parar. Tudo que o Brasil não precisa discutir é terra. E aí, na CPI, eu descobri de fato qual era o objetivo intelectual do MST. O objetivo era mudar a lei, não é terra. Não é terra, não é falta de terra. Justamente no ano da CPI, o TCU repatriou para o Estado 200.000 lotes de assentamentos abandonados. Eu perguntei para o representante da MST, mas quantos lotes vocês precisam para resolver o problema? Aí ele falou assim, 120 mil. Eu falei, bom, então você vai ficar ainda com crédito de 80, que o TCU recuperou 200.000 lotes, porque vocês assentaram e abandonaram a terra. Então vocês não querem terra. Vocês querem anarquia, querem mudar a Constituição, querem acabar com o direito à propriedade. Então esse é o problema. Esse é o problema. O governo com o agro, na minha opinião, o governo do PT, é aquele marido que leva flores durante 20 dias, aí no 21º ele vai lá e espanca a mulher. Ele é um bom marido para aquela mulher? Não é. É assim como o governo não é um bom governo para o setor do agro. Exatamente nesse sentido. Porque mesmo fazendo os investimentos que faz. Pode fazer os investimentos que os outros fizeram, plano safra, não cumpre crédito. Sabe quanto dá os juros hoje para você produzir? Chega a 20%. 20%. Qual produtor consegue fazer isso? O Brasil é o 22º país do mundo em subsídio agrícola. Na França,
Na Europa, que seja, na Ásia, Estados Unidos, há um subsídio. Aqui não, nem. E o produtor nem vai atrás disso, não está preocupado com isso, ele banca isso. Ele banca, porque não tem dinheiro de graça para o produtor rural. Não tem. Tem dinheiro emprestado e caro. E muito caro. Um país que não tem infraestrutura, que não tem armazenamento, que não tem ferrovia, que não tem hidrovia, porque todo mundo acha que a hidrovia não é um bom negócio. Isso é bom negócio no Canadá, no Paraguai, lá na Holanda, nos Estados Unidos. Lá funciona e é ecologicamente correto, carimbado pelas ONGs ambientais. No Brasil não pode. No Brasil é contra tirar os milhares de caminhões das estradas, porque não pode ter ferrovia. Mas esse lobby é de quem? É de quem fabrica? Tem muita gente envolvida, muita gente ganha dinheiro com isso. Tem muita gente que ficou rico trabalhando contra o Brasil. Tem muita gente que vive viajando o mundo afora, tomando vinho caro, trabalhando contra o Brasil. Mas é muita gente, não é pouco, é uma indústria muito bem montada para não deixar acontecer de fato. Você imagina se não tivesse todas essas travas no Brasil? Você imagina se as ferrovias estivessem acontecendo? Estão acontecendo, não estão? Não estão. Onde que estão acontecendo? Não, mas já a Ferronorte veio. São duas... Um pedaço. Não, tudo bem. Mas não resolve a ferrovia. Deixa eu lhe falar. A estadualização da Rumo, das ferrovias que a Rumo está construindo. A estadualização. Estadualização. E com a iniciativa privada construída. Sim, com dinheiro privado. Você vai morrer, seu neto vai chegar na tua idade, no ritmo que está aí não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Acabaram de aprovar no TCU, há poucos dias, sobre a Ferrogrão, que mudou a regra. Eu fui prefeito, essa regra é idiota, essa que eles criaram ali agora. Que não pode fazer o leilão da Ferrogrão enquanto não tiver o licenciamento. Não, é o contrário. É tudo para atrapalhar, tudo para não deixar acontecer. Não, pode fazer o leilão, faça a licitação, tenha todos os donos e só terá autorização para início da obra com o licenciamento. Ok? Mas por que burocratizar mais ainda? Porque não querem que saia. Não querem que aconteça. Quem não quer? Um ativismo fora, o poder econômico de outros, as questões ativistas fundiárias, não pode passar no Parque de Chamanchim, não pode passar não sei na onde. Lá na África a ferrovia passa no meio. Tem elefante, tem zebra, tem leão, tem tigre e a ferrovia está passando. E todo mundo vive muito bem. Não tem nenhum problema. Num parque que é 10% do parque que tem aqui. Aqui vai passar em 0,3% do parque de Chamanchim. 0,3%. E tá toda essa confusão aí porque não pode passar. Então, assim... Mas de onde vem essa força? Porque assim, tem que ter uma argumentação que vá além da preservação ambiental. Né? Porque... A economia... Sustentabilidade... Não, peraí. Mas sustentabilidade quer dizer compatibilização entre meio ambiente e produção. Óbvio. Não é isso? Óbvio. Você quer coisa mais ambiental do que a ferrovia, comparando com o bitrem? Sim, não tem dúvida. Mas eu quero saber o seguinte, que de onde vem essa força que age contra a sustentabilidade? O Brasil é um concorrente do mundo na exportação de alimentos. A grande trava do Brasil, o produtor rural, ele provou para o mundo que ele é capaz de produzir 2, 3 safras no ano. Isso deixou o mundo enlouquecido, é uma concorrência comercial. E o mundo que se refere aos Estados Unidos, principalmente. Com isso, quando falaram, olha, tem que embargar áreas, o Brasil foi lá e aumentou sua produtividade. Aumentou no Brasil até, vou colocar números de 4 anos atrás, eu não sei como é que está hoje. Mas vamos colocar que o Brasil aumentou em 500% a produtividade e aumentou 60% de áreas novas. Então não foi a área nova que deu esse número de recorde de safra. Foi a tecnologia, a pesquisa, o investimento que foi feito. E tudo isso que eu estou falando, apenas 30% está no Plano Safra, o restante é bancado pelo bolso, ou financiado pelas trades, ou financiado por banco privado. Então, aqui o setor da agropecuária ele sofre essa concorrência porque ele tem uma corrente, uma bola de ferro segurando o pé dele, que é a logística, que é a falta de crédito, que é juros altos. Aí sim depende do Estado brasileiro. Quando fala... Uma das coisas, antes de voltar... O Estado brasileiro ele tem um problema. Quando você pergunta quem está segurando isso, o Estado brasileiro. Por que é o Estado brasileiro? Porque quando você quer, você acha jeito. E quando você não quer, você acha desculpa. E o governo acha desculpa.
Se ele quiser fazer a Ferrogrão acontecer, ele vai fazer. Se ele quiser que a FICO termine rapidamente, ele vai fazer acontecer. Mas tem que ter vontade. A gente volta daqui a pouquinho para retomar o assunto da política, porque o papo é bom, a conversa é importante, tem muita coisa para discutir, mas eu quero discutir um pouquinho o Congresso Nacional, primeiro as eleições aqui e depois um pouco mais do Congresso Nacional. E você vai ficar me devendo uma conversa maior, um programa para a gente só falar dessa questão de sustentabilidade, meio ambiente e produção. Será uma alegria. Tem mais notícia boa para a saúde de Mato Grosso. E essa é daquelas que emocionam. Durante anos, no nosso estado, a gente viu milhares de pessoas enfrentando filas imensas à espera de uma cirurgia. E quando é com saúde, a gente sabe que a ansiedade vem e quanto mais o tempo passa sem notícia, mais o desespero vai tomando conta. Mas o governo do estado enfrentou o problema e criou em 2023 o programa Fila Zero. O nome já diz tudo. Tinha gente que esperava mais de 400 dias e hoje espera 4. Com o investimento do governo de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras e com os consórcios intermunicipais de saúde, o programa já realizou mais de 550 mil procedimentos em todo o estado e quase 90 mil cirurgias. Incrível, né? A verdade é uma só. Estamos fazendo a saúde funcionar. Esse foi um recado do governo de Mato Grosso. Você não saia daí, que eu volto já já com a nossa entrevista da semana. Nossa República está de volta essa semana conversando com o presidente do PP em Mato Grosso, presidente estadual, Nilson Leitão. E na sua visão, você foi congressista há muito tempo, você tem uma vivência de Câmara Federal importante, né? E não só em relação às questões do agro, mas também em relação ao funcionamento da própria casa, enfim. Se fala muito em reforma política, se fala muito em reestruturar, em mudar uma série de coisas. Eu queria saber o seguinte, se os problemas da política brasileira estão nas regras eleitorais, que dificultam montar chapas competitivas, que desestimulam a participação de pessoas com uma qualificação maior, como é que o senhor vê essa questão da política eleitoral e da legislação eleitoral atual? Eu não tenho dúvida, Mauro, e não tenho dúvida mesmo, tá? Isso aí eu tenho convicção, que as duas primeiras reformas que o Brasil precisa, urgentemente, é a reforma partidária e a reforma política. O Brasil está distanciando, abrindo um abismo entre quem decide e quem paga a conta. Então esse abismo não pode acontecer numa democracia. E por que está acontecendo esse abismo? Porque o Brasil toma decisão só na hora da crise. O Brasil muda a regra na hora da crise, na hora do pânico, na hora da denúncia, na hora do escândalo. O Brasil vai lá e muda uma regra. E está provado no mundo e na vida pessoal de cada um que ninguém deve tomar decisão nem muito eufórico, nem muito triste, nem muito bravo. Porque não vai dar certo essa decisão. Porque tem coisa que é de momento. Então, quando o Brasil começa a dizer que o Congresso Nacional não fazia nada porque ficava de joelhos para o Executivo, no toma lá da cá, para votar, para tudo, cria-se a emenda impositiva. Mas era um valor de 13 milhões, 14 milhões, 50% era obrigado a gastar com a saúde, dentro de um programa do governo. Ok, se indicava. Isso veio em 2021-22 para 50 milhões de reais. Fora as outras emendas de bancada, extras e tudo mais, o Congresso tomou conta do orçamento brasileiro e cresceu muito, né? Depois do governo da Dilma, do Michel, e depois do governo Bolsonaro, do governo Lula, todos eles ajudaram a acrescentar esse aumento desse poder. E eu acho que o Congresso, nós estamos vivendo um semi-parlamentarismo já há muito tempo no orçamento, não tenha dúvida disso. Bom, o que precisa fazer? Com esse poder do deputado, ele realmente ficou independente do governo, mas também ficou independente do eleitor. Ele ficou independente de quem paga a conta. Ele ficou independente do setor privado.
100%. E precisa ter esse equilíbrio. Aí quando você parte da vida do parlamentar aqui e vai para a vida partidária, a mesma coisa. O dinheiro público, o fundo partidário, mais o fundo eleitoral, trouxe uma independência para a classe política que não precisa mais tratar com o setor privado. Não precisa mais dar satisfação para o setor da economia, nem para a indústria, nem para o comércio, nem para a agricultura, nem para a prestação de serviço, nem para o servidor público, para ninguém. Por quê? Porque ele tem o patrocínio, ele banca o candidato e escolhe quem vai ser o candidato. Então essa é a grande diferença. Limita a doação privada na pessoa física e num valor muito baixo, e a pessoa jurídica proibida de se meter nisso. Os países desenvolvidos com a democracia não fazem isso. Aliás, morrem de medo de chegar no que o Brasil está caminhando. Então, essas reformas de acabar com o financiamento público, trazer ele pelo menos para misto de verdade, autorizando que o setor possa participar da política e não o dinheiro público que poderia estar na saúde, na educação. O Brasil vive há muito tempo, não é novidade nenhuma, uma crise de representatividade política muito grande. Nós temos uma dificuldade. O Congresso Nacional, ele não representa a população brasileira. Ele representa setores da população brasileira. Não é? Se você pegar a você vai ter que tem a turma da botina lá, a turma do agronegócio, a turma que defende arma, a turma que... Você tem vários setores, grandes lobbies se instalaram no Congresso Nacional, e você vê pouca gente defendendo saúde pública de qualidade, educação de qualidade, não, essa pauta, de qualidade. A agenda, eu falei no começo, a agenda sumiu do Congresso. Não, sumiu. Quer dizer, você tem assim, essa briga por... Não. Porque assim, tem muita coisa que a população não entende. Né? Por exemplo, a crise na agricultura brasileira, falta de dinheiro, e todo ano se despeja uma fortuna absurda em financiamento e tal. Dinheiro público. Não, bem baixo. Ele não coloca dinheiro. Oi? O governo não coloca dinheiro da agricultura. Ah, não. Ele dá o lastro para você buscar o financiamento. Sim. Aí você dá a garantia, paga juro, sim, paga tudo. Não tem dinheiro de graça aí. Não, zero. Eu sei disso, mas de qualquer maneira... O dinheiro de graça ele vai, às vezes, em programas pro pequeno. Pro vira, safra. Tem sempre uma crise que exige. Claro. Precisa mais crédito, precisa mais dinheiro, precisa mais isso, precisa perdoar a dívida, precisa... Enfim, tem toda uma situação... E você sabe por quê? Porque não tem seguro rural. O Brasil não tem seguro rural. O país desenvolvido tem 90% de cobertura de seguro. Nós temos problemas ambientais. Nós temos todo dia uma crise, pode ter uma crise econômica. Você tem que entender que a agricultura é uma indústria a céu aberto, que a natureza toma conta dela. A natureza. Você sabe por que não está conseguindo, não está tendo navegação no Rio Paraguai ali, para chegar nas EPE de Cáceres? Pela questão da natureza. Não é a culpa do... É um momento em que muita chuva, assoreamento e tudo isso não é a navegação em si. Não está proibido por lei ter navegação. O governo não está impedindo ter navegação. A natureza está impedindo. Assim como a natureza define o dia que vai plantar e o dia que vai colher. Não é o homem. Então esse setor é um setor que muita gente fica, pô, mas defende demais o setor do agro. Gente, é o setor de alimento. É o setor de alimento. O Brasil é um país dadivoso, porque nós temos a condição de produzir aquilo que é mais sagrado para o ser humano, que é o alimento. Então isso precisa ser visto não com raiva, como alguns vê, não porque alguns ganharam dinheiro com isso. E qual é o problema? Qual é o problema? Tem gente, o produtor ganha dinheiro produzindo alimento. Tem gente que ganha muito dinheiro produzindo droga. Ué, essa ali está errada, essa ali tem que ser combatida. O alimento não. O alimento tem que buscar toda a estrutura para isso. Aí eu volto, o país que não tem logística, que tem juros altos, que não tem crédito barato e acessível, não tem esse crédito, e que não tem seguro. Como é que você vai conseguir produzir sem seguro? Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu com o Pantanal. Então isso tudo é vulnerável demais. Então onde eu queria completar para você,
de que o modelo político, que aí nós voltamos para o assunto do agro, mas o modelo político precisa ter uma reforma partidária e política, é por isso que atinge direto tudo isso que nós estamos falando. E como é que a gente assegura que o trabalhador, o operário da indústria, que esse cara consiga participar do Congresso? Estamos falando de reforma política e eleitoral, né? Porque assim, me partido. Parece... Eu só tem um jeito, é só manter os partidos fortes como já foram. É isso que eu estou discutindo desde o início. Somente através de partidos fortes, de uma reforma partidária, onde há disputa dentro desse partido, onde há sim correntes que possa ser contrariada, conflitar, o debate, argumento, o diálogo, é isso que vai fazer a diferença. O Brasil está perdendo isso porque o setor político está ficando independente dos segmentos, não é só do empresário que eu estou falando, não estou falando só do dinheiro, eu estou falando disso que você acabou de falar. Eu estou falando da mobilização, eu estou falando do poder de você poder discutir um Brasil, mas discutindo uma agenda, discutindo o que é melhor para um país. Agora, quando você está endinheirado, quando você está entesourado com esse recurso, você não tem com o que discutir. Você fala, bom, eu vou distribuir o dinheiro, as pessoas vão ficar gratas a mim, porque eu peguei o dinheiro público aqui do cofre, distribuir esse dinheiro para o povo, que é direito deles, mas eles vão ficar me devendo esse favor. E eu vou ser reeleito por isso. Para mim, que a política seria ótima, mas eu não sou favorável a isso. Eu sou a favor de uma agenda que discuta de fato isso. Discuta que a distância para atendimento do câncer no Brasil não pode ser mais de 500 quilômetros em qualquer região. Que o tratamento de hemodiálise não pode ser mais que 200 quilômetros em qualquer região. E não fala que da boca para fora, eu falo porque eu levei para Sinop isso. Em 2003, eu levei hemodiálise. 2003. Salvou milhares de pessoas do Nortão, do sul do Pará, porque eu levei e entrei na justiça para levar, tá? Entrei na Justiça Federal para levar. Ganhei na justiça, na situação de prefeito. Levei tratamento de câncer lá atrás e daqui uns dias começa a radioterapia que eu levei em 2015. Porque eu falei que é inadmissível não ter tratamento de câncer em cada região. Por que tem que ser lá em Barretos? Por que tem que ser lá em São Paulo? Por que tem que ser só aqui em Goiabá? Não. Tem que ter lá em Alta Floresta, tem que ter na Araguaia, tem que ter lá em Caças, tem que ter lá em Sinop, tem que ter em tudo, em cada micro-região tem que ter. Mas essa não é uma bandeira que se possa dizer, olha, é um assunto que está lá no Congresso sendo debatido. Porque precisa ter uma agenda. Uma agenda eu apresentei um projeto de lei na época, limitando a distância, que o Estado brasileiro não pode distanciar, não me lembro agora se é 400 quilômetros para câncer e 200 quilômetros para hemodiálise. Isso, mas o que eu fiz isso no começo do mandato. O que eu tenho que fazer? Uma agenda com a comissão discutindo isso, até terminar o assunto. Porque o Congresso funciona com uma agenda que é muitos assuntos, são 513 deputados apresentando todo dia uma ideia. Boas ideias, inclusive. O Senado é a mesma coisa, não, mas tem que criar uma agenda para resolver os problemas do Brasil. Quais são os gargalos do Brasil? E os gargalos do Brasil, na minha opinião, você vai dividir por setor. A logística é um gargalo enorme, tem que ser uma discussão permanente e resolutiva. A saúde é uma permanência também dentro do Congresso que precisa ter. A educação é outro tema que tem que estar lá o dia todo, para cuidar dessa juventude, para poder fazer que haja cursos técnicos. Então você tem muita coisa para discutir no Brasil, onde o deputado só entregar emenda é quase que uma miséria do trabalho parlamentar. É uma miséria falar isso, que isso está ajudando o Brasil. Não. Está faltando debate no Congresso, está faltando ter mais articulação, ter argumento dentro do Congresso Nacional, ter agenda, aquela agenda que você vai lá e debate todo dia aquele mesmo assunto para resolver problemas. Para resolver problemas, senão não vai resolver. Se eu lhe perguntar uma outra coisa com relação a essa questão da representatividade e dessa parte política que é tão pesada, né? Porque a gente tem realmente temas que acabam saindo de pauta, né? E temas relevantes. A própria segurança pública, embora seja uma preocupação declarada e tal, tem projetos circulando, então não existe uma unidade, não existe uma discussão, não existe uma base de estudo acadêmico, não existe absolutamente nada ainda que possa indicar, não, o melhor caminho para o Brasil é esse aqui, né? Porque exatamente não existe o debate aprofundado dentro do Congresso Nacional. O debate acaba sendo muito motivado pelas situações, né? Às vezes acontece um escândalo, acontece uma tragédia que acaba mobilizando e promovendo alguma discussão, mas muito em cima do factual. Esse pensar a longo prazo, pensar o Brasil que nós queremos para daqui 50 anos,
o Brasil que nós precisamos ter, com a preservação necessária, com a produção necessária, esse equilíbrio. Por que não se pensa muito assim? Quer dizer... Eu lembro quando eu era presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, eu fiz uma sugestão que o Brasil tinha que parar de criar os parques de estimação. Não porque eu sou contra o parque, ao contrário. Mas não pode cada ministro chegar e criar um parque sem nenhum planejamento, sem nada. E de repente tem lá 20 propriedades, vamos supor que tenha uma lá que não produz, ou mas o restante produz, tem a família, tem uma história, lá é a terra do bisavô, do tataravô, e daqui a pouco essa sumiu porque alguém resolveu criar um parque. Não é só uma questão da produção, é questão da história, da cultura, né, de cada pessoa, que isso vale muito. Né? Se isso não valer, o que vale? Né? E eu disse o seguinte, precisava ter um plano diretor do desenvolvimento ambiental, da preservação e da sustentabilidade do Brasil. Pô, o mapa do Brasil é estático, o Brasil não vai esticar mais, não vamos tomar nenhum território de mais ninguém que eu saiba. Então por que não faz já um plano diretor que demore 4, 5, 6 anos, com tantos doutores que temos dentro da estrutura de governo, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, nos advogados, dentro da AGU e tudo mais, cria esse grupo de trabalho e vamos discutir então, o Brasil inteiro, onde poderá ter e onde não poderá ter e quais são os critérios para isso. Cria regras, porque eu sou contra veto. Agora eu sou a favor de regra, critério. Pode tudo, mas tem que seguir essa regra. Não tem problema nenhum. Seguindo essa regra, você pode ir, não tem problema nenhum. Para não ficar quebrando paradigma toda hora, e é preciso às vezes quebrar, mas precisa ser algo planejado, organizado e avisado. O Brasil é o país do susto. Você está com uma regra de trabalho, daqui a pouco, bum, vem uma lei nova na tributária, vem uma lei nova no Código Civil, e assim vai mudando a sua regra e você vai ter que se adaptar naquilo no meio do caminho sem saber. Mas isso como acontece que você... lá no Congresso Nacional. No Congresso e no governo. O Brasil é um país também gerenciado por decreto, né, em muitas coisas. Então tem muita coisa que é portaria. É portaria. Faz a portaria, acabou. Eu faço uma portaria dizendo que eu vou ampliar aqui a reserva do Pantanal, como está acontecendo agora a discussão, é uma portaria. Aí o que acontece? Se eu tenho uma produção de boi lá, alguma coisa que eu quero vender, eu já não posso vender mais, porque o comércio já não vai querer comprar, porque ela está tendo um estudo de uma ampliação de uma reserva. Como assim? É muita irresponsabilidade tratar desse jeito o país. E no Congresso acontece muita coisa. Por exemplo, você falou da violência aí, foi aprovado agora, está sendo discutido, a lei protetiva, por exemplo, contra o feminicídio e também a agressão contra a mulher, que automaticamente, na ação protetiva, o homem vai ter que usar uma tornozeleira de aviso de proximidade. E assim a mulher também usará algum instrumento lá para que aquele raio, se ele for detectado, aquela pessoa não vai chegar perto, porque ele vai ser avisado na delegacia antes. Então, tem muita coisa que precisa acontecer, mas tem muita coisa acontecendo também. Infelizmente, a gente está... Nosso tempo acabou, Nilson. Eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo a sua presença aqui, porque é um debate importante. Eu acho que tem que discutir política. A política foi feita para ser discutida. Aliás, esse é o fundamento histórico da política, né? De você poder debater, e da democracia, né, principalmente. Eu tinha muitas coisas para perguntar. Aí fiz um roteiro aqui com umas 50 perguntas, mas não consigo nunca passar das 10, né? Porque a pauta vai... A pauta é polêmica. É polêmica e tal. Mas, olha, agradecer muitíssimo a sua presença, a sua participação, desejar sorte. Quero dar um testemunho aqui. Eu ia te perguntar sobre os matizes da direita, né? Porque, assim, você já foi do PSDB, que já foi um partido social-democrata, depois foi pendendo mais para um partido de centro-direita, depois mais à direita, e hoje está numa posição que a gente não sabe direito o que é, né? Aí, quer dizer, a direita virou uma série de partidos, e a esquerda está mais concentrada, eu acho. Mauro, né? Numa frase... Esquerda, centro-esquerda. Eu não acho, eu acho que a reforma partidária é imprescindível por causa disso. Eu nem acho que os partidos agora têm uma característica disso daqui. Eu acho que o Brasil se tornou o país do anti. As últimas eleições, os presidentes que ganharam foi pela rejeição do outro, não foi por propostas dele. Então o Brasil virou um país da rejeição e do anti. Ah, eu sou anti-Lula, então você pode ficar nesse partido. Ah, eu sou anti isso,
sou anti-Bolsonaro, então eu fico do lado de cá. Então o Brasil, essa reforma partidária, ela precisa acontecer. O Brasil está assim desde a eleição do Bolsonaro. Quer dizer, essa coisa... Ela agravou. Mas assim, não, porque nós sempre tivemos esquerda e direita no Brasil, sempre, claramente. Claro. Né? Mas o Bolsonaro despertou isso, PSD, né? Despertou essa sensibilidade de uma classe que não participava, que essa classe média e a classe mais na prestação de serviços, pessoas, elas não participavam de política. Despertou um pouquinho em 2014, mas chegou em 2018 e essas pessoas foram para a rua e começaram a debater mais, e profissionais liberais entrando mais na política e tudo mais, então acabou, e coincidentemente, com as redes sociais. E nós não tínhamos isso. Você não acha que em Mato Grosso nós vamos ter um problema sério? A direita vai ter um problema sério no sentido de que ela tem, como ela está muito dividida, claramente dividida, as candidaturas que nós temos fortes ao governo são todas de direita. Exato, eu acho que vai ser uma divisão de espaço, porque o Mato Grosso, historicamente, deu muito pouco voto ao PT, principalmente, era 15%, 20%, 25%, subiu para 30%, chegou até 35%, mas majoritariamente o eleitor é anti-PT, majoritariamente. E aí, quando ocupa esse espaço aqui, realmente vai aumentando mesmo, né? E ninguém pode ser dono de um território ideológico, né? Você pode ter 3, 4 candidatos aí que pensam diferente do que essa minoria. Não tem problema nenhum. Isso que vai acontecer. Eu acho que não é um problema, não. Acho que é bom. Acho que é bom porque vai mostrando que isso não pode ser propriedade. A política não pode ter bandeira de propriedade. A propriedade é minha, a propriedade a defesa ambiental é da esquerda. É mentira. O coitado do produtor, olha lá, o pequeno sitiante lá que cuida do córrego, da mata em pé, ele não é ambientalista? Essa bandeira é dele, ele que faz na prática o cuidado ambiental. Então não pode ter essa propriedade ideológica que querem ter, até porque na prática a maioria fala da boca para fora, né? A propriedade mesmo, o que defende de Brasil? O que o Brasil é de verdade? Né? O que cada candidato desse? Essa pergunta tem que ser feita. O que eu penso do direito? Eu sou a favor do direito à propriedade. Sou a favor do direito à propriedade. Esse é o primeiro item que me diferencia do governo que está aí. Eles não são a favor do direito à propriedade. Eles mantêm, mas com uma ameaça constante, com uma corrente, não todos, mas com uma corrente que está lá dentro. Então essa ameaça do direito à propriedade me incomoda. Me incomoda muito. Mas isso nunca foi proposto em absolutamente nada, a não ser na reforma agrária. Não. Você esqueceu dos Abril Vermelho. Agora, na COP, quando o governo Lula já demarcou mais não sei quantas áreas indígenas desnecessárias, nem índio tem. Tem que fazer esse debate com responsabilidade, a favor do índio e a favor do proprietário. Conversar com eles. Eu fiz isso. Eu fiz uma audiência pública para discutir liberdade econômica com o índio. A maioria quer ter liberdade econômica, quer produzir e ganhar o seu dinheiro, por que não? Por que o governo é contra isso? Por que são contra o índio ter sua liberdade econômica? Por que quer manter ele tutelado, acorrentado, empobrecido, morrendo de fome, não ter dinheiro para remédio? Para quê? Para quê? Porque acha bonito? É uma escolha de quem? É do índio ou é de uma ala ideológica, ativista? Está errado. Está errado, então não dá para concordar. Vamos ter que encerrar. Senão nós vamos fazer outro programa emendado aqui, porque o assunto tem que não termina. Muitíssimo obrigado por sua companhia e até a próxima semana com outro programa tão interessante e tão importante como foi esse com Nilson Leitão.